Vamos para a coletiva, e eu já deixo bem claro aqui, tá? Não espere que Roger vai falar na coletiva bem assim. A partida de Wellington, gente, foi horrorosa. O Wellington nunca mais joga comigo. Não espere isso não, tá? Não espere isso não. Foca muito mais nas críticas que Roger faz a ele mesmo, a visão do jogo, ao que aconteceu, e muito mais nas críticas também ao que Roger faz nos elogios que Roger faz. Vamos lá. Se preocupe mais com o elogio ao jogador ruim do que com ficar esperando a crítica ao jogador que foi mal, tá? Vamos lá. A coletiva que já começou. Vamos lá. Brasileiro. Primeiro a perguntar o Ayrton Campos, da Rádio Tupi. Boa noite, Ayrton. Boa noite. Muito boa noite, Roger. Que bom falar novamente contigo. Eu queria te dizer o seguinte: tem empate com gosto de derrota, tem empate com gosto de vitória. Esse de hoje, o que é? Boa noite, Wellington. Esse, sem dúvida nenhuma, tem um gosto de vitória pela circunstância, né? Eu frisei para os atletas no fechamento, depois do jogo, que eu não iria falar dos erros que nós cometemos ali naquele momento, que ia exaltar apenas, né, o poder de reação e de entrega que nós tivemos no jogo, que nos proporcionou esse empate, né, com gosto de vitória. Né, um ponto importante, né, a melhor de 3 contra o Red Bull Bragantino. A gente sabia que seria um jogo tenso, né, em função das circunstâncias, de nós termos eliminado eles na Copa do Brasil, né, 4 dias antes, e era um jogo que a gente precisava oxigenar alguns atletas, era um jogo de risco, né, do ponto de vista físico, né? Acabou que nós tivemos problema com o Samuel, eu tive que substituir o Nuno também, porque é um desgaste muito grande, e a gente conseguiu se manter na partida porque os jogadores que entraram bem, né? Isso foi importante, sem dúvida, um empate com gosto de vitória. Próxima pergunta é o Thiago Lima, do GE. Boa noite, Thiago. Boa noite, Pedro. Boa noite, Roger. A todos aqui na FUTV. Roger, parabéns pelo esse empate, né? Como você disse, com sabor de vitória. Eu queria saber qual foi o papo no vestiário, Roger, no intervalo, para o time voltar mais ligado, né? Parece que o time voltou melhor no segundo tempo. E também queria te pedir uma avaliação sua sobre o Ganso, que voltou a ser titular hoje e teve até um bom primeiro tempo. Então, foi basicamente a gente entender a característica do jogo está pedindo. Né? A gente já tinha amostra dos 2 outros jogos do nosso adversário, que a gente sabe que o gatilho da pressão do nosso adversário é quando a gente volta a bola para dentro do nosso campo. E os erros que nós cometemos na saída de bola que proporcionaram os 2 gols no primeiro tempo foram justamente dessa forma. Né? Então foi um pouco da minha parte, né, de esclarecimento, da gente precisar entender o que o jogo está pedindo. Que não é que eu não possa retornar essa bola para dentro do meu campo, mas que a próxima ação tem uma busca de profundidade às costas do adversário, que jogava 6 jogadores, encaixando individualmente a marcação e subia a linha, quase na linha do meio campo. Né? Muitas vezes no futebol a gente costuma dizer que os espaços do campo diminuíram. Não, eles não diminuíram, eles só mudaram de lugar. Se não tem perto da bola, tem nas costas da linha. É isso que a gente precisava entender. Né? Mas sabia também que se nós fizéssemos um gol, nós entraríamos na partida como entramos, né? E depois com as substituições, correndo o risco de deixar o time mais aberto, colocando o Raul, que tem por característica a busca dessa profundidade, a gente empurrou um pouco o Bragantino para trás e conseguimos oportunidades que culminaram no nosso segundo gol de pênalti. Então, basicamente, foi isso, entender o que o jogo pede. Né? Dentro de campo, fora de campo, a gente monta a estratégia, mas dentro de campo, os jogadores têm que fazer leitura o mais rápido possível. Né? E algumas coisas no futebol brasileiro que eu me sinto um pouco contrariado, a gente está querendo inverter a lógica do jogo. Né? A gente quer manter a posse com o goleiro, com nossos zagueiros. A gente tem que manter a posse dentro do campo do adversário, né? Onde você está mais perto do gol. Ele não fez a análise de Ganso, né? Não é isso? Pelo que eu entendi, ele não fez. Ele até... Enfim, vamos lá, deixa eu ver o que ele diz. É o Pedro Rangel, das Saudações Tricolores. Boa noite, Pedro. Ele realmente não fez a análise de Ganso, não.
Eu queria ouvir a análise sobre Ganso, né? Porque se ele fala de que tem que manter a bola. Eu concordo, realmente. Ele falou ali que o momento em que o Red Bull sai para poder roubar a bola no campo de ataque e pressionar a defesa do Fluminense é quando o Fluminense tá com a bola e pum, toca para trás. Esse era o momento. E aí, ou seja, ele fica puto com isso porque tem que ter a bola no campo de ataque, não ter a bola com zagueiro e goleiro. E aí o cara que mais faz o Fluminense ter a bola no campo de ataque foi substituído para entrar um centroavante. O jornalista não perguntou de novo. Não, mas normalmente na coletiva não volta a palavra para você. Você tá mutado às vezes, enfim. Não sei como é que funciona, não entendi. Vamos ver se ele vai comentar mais. Boa noite, Pedro. Boa noite aos torcedores. Boa noite, Roger. E alguém vai perguntar a confusão. A resposta aí do Thiago, que ele perguntou também sobre a atuação do Ganso, queria que você comentasse. E eu queria te perguntar exatamente em relação à substituição, porque naquele momento do jogo você optou por tirá-lo, né? E colocar dois atacantes, né? Tirou o Luiz Henrique, juntamente entrou com o Caio e com o Raul Bobadilha. Queria que você comentasse um pouquinho o que você pretendia ao tirar o meio de criação e colocar dois atacantes, se você conseguiu essa entrega. E que também, se possível, falar um pouquinho, você falou do Samuel Xavier e do Nino, eles saíram e sentiram, foi precaução, você pode já falar alguma coisa sobre esses jogadores? Então, Pedrão mandou bem nas perguntas, hein? o Paulo é um jogador articulador, né? Porém, eu tinha hoje no campo o Luiz, que por característica não é um jogador que puxa profundidade, é um jogador que joga com o corpo do adversário, né? Então eu não tinha de um lado o Luiz puxando profundidade, o Caio busca essa profundidade das costas e o Abel é um jogador mais centralizado que joga entre os zagueiros. Então quando a gente pegava essa bola e municiava o Caio, como a gente estava recompondo com nossos dois pontas, demorava para que a gente tivesse uma opção logo de primeira profundidade vindo do centro do campo. A opção por tirar o Paulo e adiantar o Iago, que é um jogador que tem fluidez naquela zona do campo, como o meia que já foi, a gente tinha, ao pegar a bola, né, a gente tinha o Raul puxando por um lado, né, depois a oportunidade de ter o Kaique pelo outro, que também, embora não seja um jogador de profundidade, tem bom contra um, né, e depois com a substituição pelo Nenê, a gente definitivamente tentar o empate como a gente conseguiu. Então a busca por colocar os dois atacantes foi isso na retirada do Nenê. Imaginava que fosse perder um pouco do controle do jogo técnico, a gente ganharia em velocidade as costas da linha adversária. Foi o que aconteceu. Com relação aos dois que... Só para comentar antes, senão depois fica muito depois. Um detalhe, voltem aí só, eu não vou saber exatamente o que ele falou, mas do que ele fala da entrada de Nenê. Basicamente, é o famoso não tem explicação, foi para ir pro bom meu boi. No português, claro, foi isso que ele quis dizer. E foi para tentar de todo jeito empate, alguma coisa que ele fala. É basicamente isso. Eu botei Nenê para poder botar a bola na área, e a lógica dos dois centroavantes queria ter dois atacantes nas costas dos zagueiros do Red Bull. O problema foi que ele deixou Iago por ali e ele não tinha que enfiar essa bola. Teve uma jogada assim. A única jogada. Assim, ele pode ter pensado isso. Ok. Mas tá claro que não funcionou. A mudança foi feita aos 17 minutos. O Fluminense passou a ter dois atacantes nas costas. Né? Foi o momento que ele tira a Ganso para botar a Bobadilha. Depois disso, o Fluminense tem uma jogada que é aquela de Caio Paulista lançando o Bobadilha sozinho. O gol foi numa bola aérea, numa raspada de Bobadilha no primeiro pau. E o outro gol foi num cruzamento para a área de Nenê, meio no desespero. Então, assim, ele pode ter tentado isso, mas não foi efetivo. Vamos ver o que ele vai falar sobre Ganso. Que eu tirei, né, eles relataram alguma coisa, né, tanto o Nino quanto o Samuel. Né, agora a gente vai ver o que de mais sério pode ter acontecido, mas 12 jogos. Ao longo da experiência, eu sei que do 8º ao 19º jogo, quarto e domingo, 12º jogo, quarto e domingo, começam os pequenos problemas se você não tomar o cuidado de alternar o que seja na equipe, porque são muitos jogos e você não tem tempo de recuperar. Né? Vamos torcer porque não tenha que a parada seja pequena ou que não haja necessidade de parar. Ganso de novo aí, encerrou a resposta, hein? O próximo a perguntar é o Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Boa noite, Daniel. Boa noite, Pedro. Boa noite. Não respondeu. Parabéns aí pelo empate com vitória. E
E a minha dúvida é justamente quanto isso, né? A gente tem visto o Fluminense desde que você assumiu, pode até nem sempre vencer, né? Mas se você tirar ali do jogo do Flamengo, mesmo assim, foi o jogo que o Fluminense competiu até o fim na final do Carioca, a gente vê que o Fluminense está sempre nas partidas até o fim, sempre competindo. É um Fluminense que mesmo quando perde, vende caro, né? Não vende barato. Hoje a gente viu o time lutando até o fim na busca por esse empate. É mais ou menos esse o DNA que você quer implementar nessa equipe? É essa briga, esse combate que você sempre quer ver na sua equipe? Não, na verdade, Só para deixar claro aí, quando eu digo que ele não fala do Ganso, não é a técnica de ter substituído, isso aí ele fala. Mas ele foi perguntado sobre a rusga, a confusão e etc, e isso ele não falou nada. Vamos ouvir aí outra resposta dele. a marca do time já é o time de guerreiros, né? E isso também, isso é um pouco da minha personalidade que eu assumia dentro do campo, né? Fora do campo eu sempre fui um jogador mais reservado, né? Em alguns momentos até mais tímido, mas dentro do campo o meu jogo assumiu uma personalidade muito aguerrida, né? E eu gosto de ver o meu atleta se entregar até o final. Mas isso já era construído desde o ano passado. A gente só incrementa com algumas pitadas, algumas informações, posicionamento, né? Se ganha e se perde no primeiro minuto e no último minuto, né? Nós empatamos nos acréscimos. Então, eu costumo dizer para o atleta que, por vezes, está reivindicando uma oportunidade no campo, que 5 minutos é muito tempo quando eu der para você entrar em campo, porque a bola sai do seu pé depois do chute e ela vai para o fundo da rede em 3 segundos. Então, 5 minutos é uma eternidade. Que aproveitem, né? E que aproveitem quando estão em campo, né? Porque no final do dia, se você não aproveitou, não tem reserva desse tempo. Ele é desperdiçado. Aproveita o minuto em campo, aproveita os 90 e não se entrega nunca. É isso que a gente quer. Para finalizar, vou perguntar ao Marcelo Neves, do Globo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Roger. Parabéns pelo resultado. E, Roger, no final do jogo, a gente viu que aconteceu uma confusão entre a comissão técnica do Bragantino e com alguns jogadores. Uma primeira pergunta, se você viu o que aconteceu, você chegou a conversar com o Barbieri depois, já que ele pareceu muito nervoso nas câmeras do Sport TV. E aproveitando uma resposta que você falou sobre condição física dos atletas. Para esse jogo, a gente já teve muitas mudanças na equipe. Já contra o Santos, na próxima quinta-feira, a previsão também ter mudanças visando Nós temos um dia a mais, né, para o jogo, né, contra o Santos. E um dia a mais é um abismo de tempo para recuperação dos atletas. Pode caracterizar a diferença de você estar 100%, né, de você estar 90% muitas vezes num jogo como esse, né? Você esvazia o tubo e às vezes de quinta você consegue recuperar, né? Mas a gente vai ver com a fisiologia o que é necessário fazer. Eu não vi a confusão porque, evidentemente, depois de 2 jogos jogando contra o mesmo adversário, de uma eliminação, vai haver mais tensão, né? E é sempre muito difícil jogar aqui, né? Eu sei que depois do jogo os ânimos estão mais exaltados. Eu saí na direção do vestiário justamente porque eu percebi que começou um bate-boca ali na beira do campo. Eu não queria me envolver até para não causar mais rivalidade, né? Até porque nós não somos inimigos, nós somos adversários. E aí, quando acaba o jogo, acaba tudo que ficou dentro do campo. Pessoal, assim finalizamos a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. Boa noite a todos. Obrigado. Finalizou. Basicamente, assim, acho que a situação panos quentes, a situação de Ganso ali que eu falei, e assim, e acho que vale mais. Eu vou até deixar Roger aqui para eu finalizar o comentário sobre a coletiva. Vale mais, eu tô olhando o chat aqui, pelo amor de Deus, vocês só falam de Ganso. E Ganso, e Nenê, e Ganso, e Nenê, e Ganso, e Nenê. Parece que é só isso que importa hoje no Fluminense. Semana passada, na quarta-feira, teve comentário e etc, mas o comentário que você via era: não pode Nenê 90 minutos, o Fluminense é uma merda marcando ofensivamente, porque tem um velho igual a Nenê marcando na frente, e se tirar Nenê, resolve todo o problema do mundo. Tirou Nenê do Fluminense, meu amigo, a fome no mundo acabou, resolve todos os problemas. E aí hoje, vira um outro lado, que é bem assim: Ganso. O assunto é Ganso, então só se falará de Ganso. Ganso jogou demais, craque. A Copa de 70 seria diferente se Ganso jogasse na Iugoslávia, seriam campeões, e não sei o que lá. E por outro lado é bem assim: Ganso? Só olhei o cara andando em campo, pô, o cara nem toca na bola. O
Cara, jogador velho, só sabe receber. Pelo amor de Deus! E fica só nisso, que assunto chato não dá, né? Que assunto chato pra cacete. Aí é por isso que fica um negócio... Eu poderia muito fazer isso daqui. De ficar só falando de Ganso, de Ganso. Isso aqui ia acontecer? Ia gerar um hate aqui, eu ia falar de um, de outro, e não sei o quê. Ia gerar, não, eu acho que Ganso tá certo, eu acho que o Nenê tá certo. Aí amanhã eu lanço um vídeo sobre isso, eu ia ganhar visualização pra cacete. Ia ganhar. Cara, que custo? Eu não quero ser esse cara que vai fazer isso. Eu entendo o comentário, entendo. Acho que Ganso é um jogador, e falo isso em vários momentos, que isso é o que prejudicou muito ele no Fluminense. Ele ser esse jogador que, se ele jogar 10 minutos, ele é assunto. Tem esse fato. Assim como tem o outro fato também de Nenê. Quando o cara mandou aí mais cedo aí nas mensagens. E aí, quando a gente vai ver uma coletiva de Roger, em que ele fala sobre gol no último minuto, ele fala sobre o que ele fez na mudança para colocar 2 centroavantes, ele fala sobre confusão com o Red Bull no final, fala sobre a visão dele do jogo, o tempo todo é só Ganso. Tudo bem, concordo, eu mesmo falei, porque no momento em que ele fala, ele não responde a primeira pergunta, né? Depois ele não comenta a confusão, era algo que ele não comentou. Agora, assunto único, é chato, o tempo todo, dá vontade de bloquear a palavra Ganso. Agora, não pode, só Paulo. Enfim, essa aí foi a coletiva dele.